Por que homologar um divórcio estrangeiro? Muitas pessoas se divorciaram no exterior e acreditam que o assunto está completamente resolvido. Naquele país realmente está, mas existe um detalhe importante. Para o sistema jurídico brasileiro, esse casamento ainda existe. Isso acontece porque o sistema brasileiro opera por registro, ou seja, o que define oficialmente o seu estado civil no Brasil não é apenas o que aconteceu na sua vida, é o que está registrado dentro do sistema brasileiro. No vídeo anterior nós falamos sobre como isso pode impactar documentos e registros, e a partir daí surgiram algumas perguntas muito diretas, e hoje eu quero responder 4 das mais comuns. Primeira pergunta: é possível ser enquadrado por bigamia se eu me casar novamente sem homologar o divórcio estrangeiro? Em teoria, sim. Enquanto o divórcio estrangeiro não for reconhecido no Brasil, o sistema jurídico brasileiro ainda pode considerar que aquele casamento anterior continua existindo para efeitos internos. Isso acontece justamente porque o sistema brasileiro opera por registro. Imagine o seguinte cenário: uma pessoa se divorcia no exterior e anos depois decide casar novamente no Brasil. Se o registro brasileiro ainda indicar que existe um casamento ativo, o cartório pode identificar um vínculo anterior ainda vigente, e isso pode gerar questionamentos jurídicos relacionados à existência de 2 casamentos dentro do sistema brasileiro. Não é uma situação comum, mas é uma possibilidade que existe justamente porque o sistema trabalha com registros oficiais. Segunda pergunta é: eu posso ter que responder por algum ato praticado pelo meu ex se o divórcio não for homologado? Aqui a resposta depende muito do contexto. Regime de bens, situação patrimonial, é o tipo de ato praticado que pode influenciar bastante. Mas existe um ponto estrutural importante. Se o sistema brasileiro ainda entende que aquele casamento existe, determinados efeitos jurídicos ligados ao vínculo conjugal podem continuar sendo considerados dentro do território brasileiro. Por exemplo, em situações envolvendo patrimônio, dívidas, responsabilidades, o estado civil ainda registrado pode influenciar a forma como determinados atos são interpretados juridicamente. Por isso, a homologação não é apenas uma formalidade documental, é um mecanismo que encerra oficialmente esse vínculo dentro do sistema jurídico brasileiro. A terceira pergunta é muito comum: mas eu não pretendo casar novamente ou fazer nenhuma movimentação agora, então eu não preciso me preocupar com isso. De certa forma, o raciocínio faz sentido. Muitas pessoas passam anos sem precisar realizar qualquer ato civil no Brasil. O ponto importante é outro. A homologação da decisão estrangeira não costuma ser um processo imediato. Dependendo da situação, pode levar meses, em alguns casos complexos até mais tempo. Agora imagine um cenário muito comum. Você decide casar novamente. Você decide vender um imóvel, abrir uma empresa, resolver alguma questão patrimonial no Brasil. Se a homologação ainda não foi nem iniciada, esse próximo passo pode ficar embargado até que o reconhecimento seja concluído. Ou seja, o problema não é a falta de urgência. O problema é o tempo de resposta quando a necessidade aparece. A quarta pergunta costuma ser mais prática. Mas eu vou precisar fazer muito esforço para resolver isso? A resposta depende muito de como o processo é conduzido. Quando a condução é feita de forma técnica e estruturada, grande parte da organização documental e da tramitação jurídica pode ser centralizada por quem conduz o processo. Isso significa que o cliente não precisa lidar diretamente com cada etapa técnica do procedimento. Na prática, muitas vezes o papel do cliente acaba sendo apenas fornecer os documentos e informações, enquanto a condução jurídica do processo é realizada de forma técnica ao longo das etapas exigidas. No fundo, homologar um divórcio estrangeiro não significa revisitar o passado. O Tribunal Brasileiro não discute novamente o divórcio. Ele não reabre o conflito, ele apenas verifica se aquela decisão estrangeira pode produzir efeitos dentro do Brasil. E aqui voltamos ao ponto central do nosso vídeo. O sistema jurídico brasileiro opera por registro. Então, quando uma decisão tomada no exterior ainda não foi reconhecida aqui, pode existir uma diferença entre a realidade da sua vida e aquilo que aparece formalmente no sistema brasileiro. A homologação é simplesmente um mecanismo que alinha essas duas realidades. Se você vive ou viveu fora do Brasil e tem dúvidas sobre homologação de decisões estrangeiras, escreva aqui nos comentários qual é a sua principal dúvida sobre esse tema. Muitas vezes o problema não está no divórcio em si, está apenas no fato de que ele ainda não foi formalmente reconhecido dentro do sistema jurídico brasileiro. Se esse conteúdo esclareceu uma dúvida objetiva,
Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos temas da série. Enquanto isso, assista nossos outros vídeos sobre homologação de sentença estrangeira.